Evangelho de João, capítulo de número 1, de 15 a 28. Então farei a leitura do texto sagrado, irmãos. Irmãos, atentamente acompanhem o que Deus nos fala por meio de sua palavra. Então diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus santo e bendito, fala-nos, Pai, por meio de sua palavra. Ó Deus, ó Pai, apresenta-nos a glória e a graça e a verdade, que é Jesus Cristo, Pai. E uma vez que conhecemos a Cristo, nos fortaleça, nos aumente a confiança nele, o amor por ele, ó Deus. Porque em Cristo nós somos salvos, em Cristo nós permanecemos, em Cristo, ó Deus, que nós estamos firmados para a vida eterna, porque ele é a vida eterna. Assim abençoa-nos, que nós conheçamos mais do incomparável, Pai, daquele maravilhoso e majestoso Senhor, o teu Filho, o Salvador, Jesus Cristo. Assim nós oramos, com perdão dos pecados, confiados na condução do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o evangelista João continua o seu capítulo 1. E agora, meus irmãos, ele começa dando o testemunho mais acurado, mais detalhado, digamos, de João Batista, ou João o Batista, ou aquele que batizava. Esse trecho que nós vemos, a primeira parte do trecho que nós vemos do versículo 15 ao 28. A primeira parte que nós vemos, do versículo 15 ao versículo 18, serve como transição do prólogo, onde o verbo nos foi apresentado, aquele que é antes de todas as coisas, aquele que se encarnou, em que nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Então, esse trecho de 15 a 18 serve de a transição do prólogo para a narrativa, onde nós começamos a ver a manifestação ou a autorrevelação desse verbo na pessoa de Jesus Cristo. Então, esse trecho de 15 a 18, ele é a transição da introdução do Evangelho para a narrativa de fato, onde o verbo encarnado vai se revelar através de obras e palavras. Então, João diz quem é o verbo, lá no prólogo. Ele estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se encarnou. E agora ele vai mostrar como nessa encarnação do verbo, o verbo se revela aos homens, como quem é o Filho de Deus, através das suas palavras e obras. Então nós estamos diante de uma
transição aqui no versículo 15 ao 18. Olha aí o versículo de número 15. João, aqui lembra que quando fala João, é sempre João o Batista. Lembra sempre, irmão? Você tem o evangelista João, o apóstolo, que está escrevendo o evangelho aqui, que você está lendo. E você tem João o Batista. Lembra que toda vez que você encontra o nome João aqui, é sempre o Batista, porque o evangelista nunca fala dele. Pelo menos não usando o seu nome. Então, há apenas João no evangelho, o Batista. Ok? Então, olha lá. João, então, já sabemos, o Batista, testemunha a respeito dele. Dele quem? Do verbo, porque o prólogo está falando do verbo, daquele que se encarnou. Então, João Batista testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porque já existia antes de mim. Irmãos, em todos os evangelhos, Jesus Cristo é apresentado depois de João, o Batista. Em todos os evangelhos sinóticos. Mas aqui, no evangelho de João, no quarto evangelho, Jesus é apresentado antes, porque ele apesar de vir depois de João, ele é antes de João. Ele é Deus, eterno. E é isso que João testifica. É disso que ele dá testemunho. Ele diz: o que vem após mim é aquele de quem eu disse. Ele sim vem depois de mim. Contudo, ele tem a maior importância porque ele é antes de mim. Olha só que frase, não? Ele vem depois de mim. Mas ele, contudo, é antes de mim. Por isso ele tem a primazia. Meus irmãos, é preciso entender que na sociedade em que João estava, a idade e a precedência garantiam uma honra particular. Ou seja, o mais velho, o primogênito, tinha mais honra. Jesus vem depois de João. Primeiro nasce João Batista, depois o Cristo se encarna, o Verbo se encarna. Então, na terra, na natureza, no nascimento, Jesus é depois de João. Mas ele assim mesmo tem a primazia. Por quê? Porque João reconhece e testemunha que ele é antes de João. Ele já existia antes, desde a eternidade. E agora ele se encarnou. Daí, então, o testemunho de João, qual que é o testemunho de João? Resumindo, é que Jesus Cristo é superior. É superior a ele. Superior a todo e qualquer homem. Porque ele não só existia antes de tudo, como que por isso tem também a primazia, a importância e a honra absoluta. Então esse é o testemunho de João. O que vem depois de mim tem a honra, a primazia, a maior importância, porque ele é antes de mim. Olha agora o versículo 16. Agora o versículo 16, ele atenção, o versículo 16 até o 18 é um comentário do evangelista. Certo? Ele fala do testemunho de João Batista no versículo 15. E agora o evangelista vai comentar acerca disso. Olha só o versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude, desse que já existia antes, que tem a primazia. E graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então veja só, João, o evangelista, vai fazer um comentário agora. Ele vai dizer que esse que é o verbo encarnado, que tem a primazia segundo o testemunho de João Batista, é dele que nós recebemos plenitude e graça sobre graça. A preposição no grego anti, a ideia de sobre aí, é anti, a preposição grega anti, que significa no lugar de. Então a melhor leitura do texto seria: nós recebemos graça no lugar de graça. Mas o que isso significa? Receber graça, isso tem a ver conosco, porque João diz, nós crentes, nós que cremos nele, recebemos graça no lugar de graça. O que isso significa? O versículo 17 explica. Olha o versículo 17 aí, leiamos juntos. Porque a lei foi dada... A graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Meus irmãos, Deus deu a lei. Agora João, o evangelista, lembra-se do Antigo Testamento e o invoca aqui.
Lá no Antigo Testamento, a lei foi dada por intermédio de Moisés. A lei que revelava a vontade de Deus para o homem. A lei na qual o homem deveria andar. E se andasse nela, seria abençoado. Paulo vai dizer que a lei é boa, perfeita, agradável. Paulo diz isso, a lei de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então Deus nos deu, quando deu a lei a Moisés, Deus deu a lei ao povo de Israel, Deus de fato foi bondoso, ele foi gracioso em fazer isso. Mas há uma graça superior. A lei é em si uma graça. Não é lei e graça. É lei é graça. A lei é graça. Porque na lei de Deus dada a Moisés, Deus se revela. E isso já é uma graça. Considerando que nós, por sermos pecadores, não merecíamos conhecer nada de Deus. Mas Deus se revelou na sua palavra, na sua lei. Então, lei é graça. Mas ao mesmo tempo que a lei faz parte da bondade de Deus, por nós sermos pecadores, ela nos traz um certo problema, porque nós não podemos cumpri-la, e ela nos condena de maneira justa. Então, em Cristo, esta bondade da lei dada é, de fato, algo superior em Cristo. Por quê? Porque Cristo cumpre a lei por nós. A lei é uma graça, por meio dela nós conhecemos a vontade de Deus, só que nós não podemos cumpri-la. Quando Cristo vem, ele cumpre a lei, daí ele é graça, ou seja, agora nós vamos ter os benefícios da lei, as promessas da lei, por meio daquele que cumpriu a lei. Então, uma graça nos foi dada, a lei. Só que veio uma graça no lugar dela. Qual é a graça que veio no lugar dela? Jesus Cristo. Porque ele cumpre a lei por nós. Ele nos dá a graça maior, porque agora nós não somos mais condenados pela lei. Então é disso que fala. Ele fala que nós em Cristo vieram por meio dele graça e verdade. Isso tudo tem a ver com a lei. Primeiro, graça porque ele cumpre a lei. Certo? Por nós. Ele cumpre a lei no nosso lugar. Então ele nos livra da condenação da lei. E verdade porque ele é o cumprimento dela. Ele é o cumprimento da lei de Moisés. Todos os ritos prescritos na lei têm seu cumprimento em Cristo. Daí verdade, ou seja, cumprimento, aquilo que é real, daquilo contraposto àquilo que é sombra. Então a ideia de a verdade veio por meio intermédio de Jesus Cristo, é porque a lei era sombra, e Jesus Cristo é a lei realizada. Daí, em Cristo, verdade e graça nos vieram, superiores ao que veio por meio de Moisés. Então olha só que interessante também os verbos. A lei foi dada por Deus a Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma revelação muito maior do que a lei. E ele cumpre a lei tem sua importância, ele cumpre, mas ele é muito maior. Porque a lei foi dada por Deus. Em Cristo, Deus está vindo. A graça de Deus e a verdade veio habitar conosco. Veio nos encher de sua plenitude. Vamos mais, 18? João continua, o evangelista, comentando o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Meus irmãos, embora fosse lugar comum para o judaísmo saber que ninguém jamais viu a Deus, porque o Antigo Testamento está cheio dessa verdade, ninguém pode ver a Deus. Olha só o que diz Êxodo 33. E acrescentou, diz Deus a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Lá em Deuteronômio 4:12, Moisés lembra ao povo dizendo: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes aparência nenhuma. Então é lugar comum no judaísmo saber que ninguém pode ver a Deus, ninguém pode contemplar a Deus. Mas aí João continua o testemunho, o evangelista, ele diz assim: o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E a ideia o verbo revelar aqui é o verbo exegese, é fazer uma exegese. Você que é um estudante de teologia e frequenta a igreja, tem familiaridade com a igreja, já deve ter ouvido esse termo, exegese. É geralmente o que o pastor faz diante de um texto bíblico. Ele faz uma exegese do texto bíblico para pregar. A palavra exegese significa tirar para fora. Tirar para fora, ou seja, revelar algo que estava dentro, guardado, ele tira e revela.
Então o pastor faz uma exegese do texto, tem uma verdade no texto, e ele, estudando o texto, interpretando o texto, ele faz uma exegese, ele revela algo que estava aqui dentro. O termo grego usado por João é que Jesus é a exegese de Deus, é literalmente isso. É Jesus que revela o Deus não conhecido antes, que ninguém pode ver, é Jesus que o revela. Daí, irmãos, eu aplico algo muito importante para a nossa vida aqui. É que ninguém pode conhecer a Deus senão por meio de Jesus. Ninguém pode amar a Deus sem amar Jesus. Nenhum homem pode dizer que pertence a Deus sem se render a Jesus. Há pessoas que dizem que são filhos de Deus, que creem em Deus, mas rejeitam Jesus. Embora o confessem com os lábios, não obedecem reconhecendo o seu senhorio. Essas pessoas não têm comunhão com Deus. A única e possível comunhão com Deus, a única maneira de conhecer ao Deus Pai é por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Entenda uma coisa, irmãos, a igreja, a vida na igreja, pertencer ao povo de Deus que é a igreja é importante, mas a igreja, você estar aqui hoje, isso não é suficiente para você conhecer a Deus se você não crer em Jesus Cristo. Se você não rogar a Ele para que Ele abra o seu entendimento e o seu coração, para que você conheça a glória de Deus, para que você se submeta à vontade do seu Criador. Se Cristo não vos libertar, vocês jamais serão livres. Não adianta praticar a religião externa. É importante, obviamente, estar aqui hoje. Faz parte do mandamento, guardar o dia de sábado, o dia do Senhor, o descanso, para estarmos aqui no culto público. Mas só isso não vai te fazer ter comunhão com Deus. Você precisa estar no Filho, antes de estar na igreja. Você precisa estar no Filho. Você ter comunhão com Ele, conhecer a sua palavra, render-se a Ele, falar com Ele em oração, crer nele, confiar a sua vida. Essa é a eterna na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém pode ir a Deus sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é interessante que ele usa o verbo, né, de uma forma até surpreendente, porque ele diz assim: ninguém vem ao Pai. Ele não diz assim: ninguém vai ao Pai. Ele podia dizer: o Pai está lá no alto, o Pai, o Deus Pai está lá nos céus, e dizer: ninguém, ele podia dizer assim: ninguém vai ao Pai. O Pai está lá, ninguém vai. Mas ele não diz isso, ele diz assim: ninguém vem ao Pai. Ou seja, porque ele e o Pai são um. Ele é o unigênito do seio do Pai. Ele conhece o Pai como ninguém. Ele tem uma intimidade que ninguém tem com o Pai, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: quem vem a mim, vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha o poder. Quem diz, meus irmãos, qual homem jamais ousou dizer algo assim? Que a relação com Ele é a relação com o Pai. Quem jamais ousou algo assim? Quem dessas figuras religiosas falsas ousou algo assim? E se ousasse, seria considerado um louco em reivindicar que comunhão com Ele é a comunhão com o Pai. Mas Jesus Cristo fez, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que conhece o Pai como nenhum outro. Ele veio do Pai. Ele retornou para o Pai. Ele e o Pai são um só. Então ninguém pode conhecer a Deus fora de Cristo Jesus. Mas vamos lá? Vamos entrar agora na narrativa de João, nos preparando para o ministério público de Jesus. E a primeira coisa que o evangelista João faz é nos apresentar a relação de João Batista, o precursor de Cristo, com o próprio Jesus. Por isso que no versículo 19, nós somos apresentados novamente a João Batista, mas agora de maneira mais detalhada. Olha só o versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Então veja, João Batista estava em Betânia, da Transjordânia. A gente vai chegar lá porque é o último versículo do nosso texto aqui. João Batista estava depois do Jordão. E ele, de fato, começou a se tornar conhecido. O presbítero Marcelo, Vitor, Heloísa, Paula, Milene. Ele começou, Patrick, a se tornar conhecido. E aí o que acontece em Jerusalém? Os líderes da sinagoga, do Sinédrio,
eles começam, das sinagogas e do Sinédrio principalmente, eles começam a ter curiosidade em quem é este homem que tem autoridade para batizar. Tanto que a preocupação deles é o batismo. Eles vão chegar assim: com que autoridade você batiza, se você não é o Cristo, não é Elias e não é o profeta? Com que autoridade você faz isso? Então eles começam a ficar meio que alvoroçados, os líderes de Jerusalém, com aquela figura. Quem é esse homem? A Bíblia diz que as multidões iam ter com ele no deserto. As pessoas saíam das suas regiões, atravessavam o Jordão e iam ter. Então os líderes começaram a ficar preocupados. Será ele um falso Messias? E era muito perigoso um falso Messias, porque geralmente naquela época falsos Messias provocavam levantes. Provocavam rebeliões contra Roma. E se acontecesse essa rebelião, quem que ia sofrer? Os líderes de Jerusalém, que seriam responsabilizados por Roma. Então era muito preocupante. Quem que é esse homem que atrai multidões? E aí então, o texto diz que o Sinédrio, os líderes, mandaram, dentre os sacerdotes e levitas, alguns para perguntarem a João Batista: quem és tu? O que você está fazendo? Com que autoridade você faz isso? E lembra que João Batista era filho de sacerdote, né? O pai de João Batista era um sacerdote. Lucas nos fala disso. Então a ideia, esse filho de sacerdote, o que ele está fazendo? Com que autoridade ele faz isso? É sabido que nem todos podiam batizar. Nem todos tinham autoridade. Daí a pergunta: quem és tu para fazer isto? Para batizar? Que autoridade você tem? De onde vinha essa autoridade? Então a pergunta é: quem és tu? Aí veja o versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Está vendo a ênfase em a confessão negativa? Eu não sou. Olha só o João o evangelista. No versículo 20. Olha o que ele diz de João Batista. Ele confessou e não negou. Confessou. Está repetindo palavras. Ele podia falar assim: ele confessou, não sou o Cristo. Mas ele diz: ele confessou, não negou, confessou. A ideia é que não deixou sombra de dúvida sobre o que ia falar. Deixou muito claro: eu quero dizer a vocês claramente, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Nós já vimos domingo passado que alguns da Judéia, alguns judeus e alguns da região ali da Galileia e Transjordânia acreditavam ser João Batista o Cristo. Mas ele aqui não deixa dúvida. Ele nega, ele confessa que não é Jesus Cristo, ou melhor, o Messias que eles esperavam. Então olha só agora, versículo de número 20, diz assim: então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. Aí perguntaram: és tu o profeta? Respondeu: não. É interessante aqui a seguinte ideia: se ele não é o Messias, talvez ele fosse outro personagem importante, associado ao fim dos tempos. Né? O Antigo Testamento diz que no fim dos tempos, os filhos de Levi, aqueles que servem a Deus, seriam purificados. O batismo, irmãos, não era uma instituição, um rito, que surge com Jesus no Novo Testamento e com seus discípulos. Já havia batismo de purificação entre os judeus no Antigo Testamento. Era algo comum, batismo de purificação. A diferença agora, em Cristo, é que é instituído o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse lavar com água já era algo comum. Tanto que quando Deus escreve a Moisés a lei, diz que os filhos de Levi seriam aspergida a água sobre eles para purificação. Isso lá em Números, lá no Pentateuco. Então veja, era algo comum. Então a ideia é a seguinte: você é algum personagem ligado ao fim dos dias? Porque os profetas disseram que no fim dos tempos viria alguém para purificar antes que o Senhor viesse. Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, diz isso. Ele diz que antes do fim, antes que venha o Senhor, virá o purificador. E ele vos purificará. Então a ideia é: chegou o fim, quem é você? Você é o Cristo? É o fim agora? Você veio reinar? Não sou o Cristo. Quem você é? Você é Elias? Porque fora prometido também pelos profetas que Elias viria no fim. Malaquias diz assim, Malaquias 4:5. Eis, diz Deus, que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está vendo? O Antigo Testamento liga um profeta com autoridade, que purifica, que chama ao arrependimento ao fim dos dias. Então quando eles viram João Batista, eles perguntaram: és tu o Cristo? Chegou o fim? Ele disse: não sou. Então és tu Elias. Porque o que você está fazendo parece que está anunciando o fim, né? Porque diz que ele purificará, ele virá Elias. E a ideia é de que Elias já tinha vindo quando João Batista aparece. Mas o Antigo Testamento tinha proferido o retorno de Elias. Mas não propriamente a pessoa de Elias, mas alguém que vinha
no espírito de Elias. Tanto que Jesus diz que João Batista é Elias. Eis que veio Elias e vocês o rejeitaram, vocês o maltrataram. E Jesus está falando de João Batista. Daí os espíritas falam, né? Ah, é reencarnação. Olha aí. João Batista veio e Jesus diz assim, ele é Elias. Então é reencarnação. Não, não é reencarnação. Tanto que João Batista nega ser Elias. És tu Elias? Não, não sou. Então o que Jesus quis dizer quando falou assim, eis que foi enviado Elias a vocês e vocês rejeitaram? É porque João Batista vem no espírito de Elias. Lembra? Elias vivia no deserto também. João Batista no deserto. João Batista se vestia, lembra? De pele, comia. João Batista também, melhor, Elias e João Batista se vestiam da mesma forma. Ambos enfrentaram mulheres pagãs. João Batista enfrentou a mulher que estava casada com Herodes de forma errada, Herodias. Elias enfrentou Jezabel. Então o ministério é muito parecido. Daí Jesus diz, é um outro Elias. Ele vem no espírito de Elias. É um Elias que agora vem. Essa é a ideia. Ele é como se fosse o próprio Elias. Mas ele nega aqui, eu não sou Elias. Aí depois pergunta, és tu o profeta? Quem que era o profeta? O profeta é uma referência ao que Moisés prometeu. Tudo aqui é Antigo Testamento, né? Moisés disse lá em Deuteronômio 18 o seguinte, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, no meio dos teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvireis. A partir dessa profecia de Moisés, os judeus esperavam voltar o profeta, do qual Moisés tinha dito. Daí a pergunta, és tu o profeta? Porque eles sabiam que Moisés tinha dito, o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, vocês ouvirão a ele. É você o profeta? Ele diz, não, não sou. A ideia é que todas essas, a promessa do Cristo e a promessa do profeta, que Moisés falou que era o Cristo, não se cumpriam em João Batista. Ele não é o Messias esperado. Ele não é o profeta anunciado por Moisés. Este é um outro, superior a João Batista. Irmãos, eu vou fazer uma aplicação aqui importante também, do que nós vimos aqui. De João Batista dizer, não sou. Dele negar, olha, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, e eu não sou o profeta que Moisés anunciou. Irmãos, identificar e negar uma mentira faz parte do testemunho cristão. Ao negar que era o Cristo e o profeta, João colabora para a identificação de Jesus Cristo, para que os homens conheçam a verdade. Ou seja, ele está colaborando. Quando ele diz assim, ó, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, tira os olhos de mim. Nesse sentido, tira os olhos de mim, eu não sou. Ele é outro, que veio após mim, mas já existia antes de mim. Mas ao combater o erro da impressão dos homens sobre ele, ele está proclamando a verdade, está ajudando a verdade. Olha, eu não sou o Cristo. Eu vou mostrar quem é o Cristo. E aí nós veremos em João que o Cristo vai passar dias depois por João. E João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cristo, ele é o Cristo, você deve segui-lo. Irmãos, quando nós denunciamos o erro, quando nós negamos e falamos que aquilo que tem a ser apresentado não é Cristo, não é o evangelho dele, nós estamos ajudando a verdade, ajudando a obra de Cristo. Não é preciso só pregar o evangelho, é preciso denunciar o falso evangelho. Não é preciso só apontar o Cristo, é preciso dizer, eu não sou o Cristo, ele não é o Cristo. É preciso identificar os que não são, para que o que é seja confirmado, seja reconhecido. É preciso, quando nós ouvimos pregações não cristãs, não bíblicas, dizer, isso não foi pregação, isso não é pregação, isso é enrolação, mas não é pregação. Nós precisamos falar isso. Nós precisamos ter coragem de reconhecer essas coisas. E não crer que todo mundo fala em nome de Deus, que tudo é de Deus, que tá bom demais. Não. Esse não é o Cristo. Isso anunciado não é o Cristo. Isso não é o evangelho. Isso não é o texto. Ele corrompeu o texto, ele mudou o texto, ele não pregou o texto. É preciso, para que Cristo seja conhecido, é preciso que a mentira seja denunciada, que o falso engano ou a falsa impressão seja denunciada. Não é verdade? Porque se nós não fizermos isso, os homens vão achar que, tudo bem, podemos ouvir qualquer um, podemos ir a qualquer igreja, tanto faz, porque todo mundo está servindo a Deus, todo mundo está falando dele. E não é assim, nós sabemos que não é assim. Ok? Então é preciso nós negarmos e dizermos não àquilo que não é Cristo, àquilo que não é a palavra dele, àquilo que não é mensagem dele. Respeitosamente, mas precisamos dizer, olha, isso não é o evangelho.
Isso não é a palavra. Cristo não foi pregado. Aquele não foi pregado. Ele não é esse aí que pregaram para você. Nós precisamos falar isso como João Batista. Vocês estão entendendo errado. Eu não sou o Cristo. Mas vamos lá, continuando, versículo 22. Olha aí. Disseram-lhe, pois, continuaram a pergunta. Olha aí. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E ele respondeu. Então ele respondeu, eu sou a voz, vamos ler juntos? Eu sou a voz do que clama. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Perfeito, irmãos. João Batista responde com o texto de Isaías. Precisamente Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. É assim que João Batista, Ana. É assim, diácono Fabiano. É assim, presbítero Francisco, e Milena, e Isabela Pires, e Rosinha, que João Batista se identifica. Eu sou a voz do que clama no deserto. Meus irmãos, mas o que tem esse texto de Isaías a ver com esse momento? E por que João Batista se vale dele para responder a pergunta daqueles homens acerca de quem João Batista era? Se nós formos a Isaías 40, nós vamos ver que lá, Isaías está falando ao povo que foi levado para o cativeiro babilônico. E eles foram levados por desobediência, por seus pecados. E é por isso que Deus os tirou da sua terra, da terra prometida, e os levou para a Babilônia, o cativeiro. E aí, quando Isaías fala a este povo cativo, ele diz, preparem o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Havia um deserto entre Jerusalém e a Babilônia. E a ideia é que o sistema de estradas fossem endireitados. É óbvio que a expressão é uma figura de linguagem de Isaías. Ele não quer uma reforma no sistema de estradas. Mas a ideia é de que o Senhor está indo à Babilônia. O Senhor vai salvar o seu povo. Ele vai enviar um ungido dele, lembra que era Ciro? O Senhor vai fazer algo pelo seu povo. Então, quando o rei ia visitar uma cidade que pertencia ao seu domínio, havia um preparo para que o rei entrasse. As estradas eram enfeitadas. Os portais eram adornados. Então o rei entrava. Então a ideia é essa. Preparem o caminho. Por quê? Por que Isaías diz isso aos cativos da Babilônia? Porque o Senhor vai visitar vocês. Ele vai salvar vocês. Ele vai tirar vocês daí. Preparem o caminho. Endireitai as veredas. Porque o Senhor vem. O texto diz assim, o texto todo de Isaías. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus, todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será reedificado, os lugares escabrosos aplanados, a glória, olha só, Isaías, hein? A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá. Aí João diz, e vimos a sua glória de Jesus. Mas Isaías diz, verá a glória do Senhor. E João Batista diz, nele, em Cristo, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Olha como fala a mesma coisa, Isaías e João falando a mesma coisa. E aí diz, pois a boca do Senhor o disse. João Batista dizendo assim, eu sou aquela voz que clama do deserto, preparem o caminho, porque o Salvador chegou. O Salvador está no meio de vós. O Senhor veio vos libertar. Preparem o caminho. Eu sou a voz do qual falou o profeta Isaías. A libertação chegou por meio do verbo encarnado. Preparem-se. Preparem o caminho. Irmãos, será que eu e você temos preparado o caminho? E a aplicação espiritual aqui, a real aplicação para nós é essa mesmo. Às vezes o seu caminho, a sua estrada está tão cheia de pecados, está tão cheia de desejos contrários a Deus, que o Salvador não vai passar por aí. O Salvador precisa do caminho aplainado, o caminho preparado, para que ele entre. Mas essa graça de preparar o caminho como já anunciamos, uma graça, é algo que vem dele, mas é algo real em nós. Se nós somos agraciados pelo poder dele, ele nos dá a condição de prepararmos o caminho, prepararmos o nosso coração. E às vezes você não tem preparado o seu coração. Seu coração está cheio de imundícia, cheio de pecado, cheio de soberba, cheio de desejos pecaminosos. É preciso que você prepare o caminho.
É preciso que você limpe. Que você, de fato, como diz o texto, aterre o vale, nivele os montes e outeiros, faça um caminho plano, sem obstáculos, sem contratempo, para que o Senhor, de fato, lhe abençoe com a sua salvação. Meus irmãos, todos os que foram eleitos para a vida farão isso. Deus dará a eles força para prepararem o caminho. Daí uma pergunta que nos cabe: se o meu coração está cheio de pecado, será que eu sou um eleito? Será que Deus me salvou mesmo? Por que eu guardo no meu coração, no caminho que era do Senhor, que deveria ser um coração no qual o trono, o Senhor se assentaria nele? Por que tanto pecado no meu coração? Por que tanta rebeldia? Prepara o caminho, a voz clama no deserto: endireitai as veredas, endireitai a sua vida, endireitai a sua vida. Se arrependa do seu pecado, confesse-o ao Senhor. Versículo de número 24 a 28. Ora, diz João o evangelista, os que haviam sido enviados eram dentre os fariseus, ou seja, alguns desse grupo de sacerdotes e levitas eram fariseus, contavam ali com esse grupo com os fariseus. E esses perguntaram-lhe a João: então, se você não é o Cristo, se você não é o Elias e nem o profeta, por que batizas? Por que você batiza? Com que autoridade você batiza? E agora é interessante que João vai responder não segundo a natureza do batismo, mas vai falar daquele que batiza, que tem um batismo superior ao dele. Isso aqui é muito interessante. João Batista não está preocupado em descrever a natureza, dar uma aula teológica sobre o que é o batismo. Ele vai dizer que o batismo dele, de João, é um batismo comparado ao de Cristo, que é nada. Que é algo preparatório. Mas o batismo que Jesus administra, que o verbo, que o Messias que vem já chegou, é incomparável. Então João não vai responder bem o que eles querem, mas vai colocar o foco de novo em Cristo. Vai mostrar, porque João está preocupado, o Batista, em mostrar a glória de Jesus Cristo. Ele não vai fazer discussão sobre batismo, não. Até porque, lembra? Os judeus já praticavam os ritos da purificação. Eles já sabiam bem o que era a lavagem, o batismo, que era a purificação. O problema deles é o seguinte: nós somos judeus, por que você está pregando um batismo para nós? Nós temos os nossos ritos de purificação, de lavagem. Os judeus lavavam as mãos antes de comer. Aí Jesus vai dizer, não é o que vem de fora que contamina um homem, mas eles tinham esses ritos. A preocupação deles é o seguinte: nós já somos religiosos, por que você está ministrando o batismo para nós? Se você não é o Cristo, não é Elias e o profeta, quem te deu autoridade para nos purificar, a nós judeus? Nós não precisamos de purificação. Aí João vai dizer, esse batismo meu é de água só. É o mesmo batismo que vocês passaram por ele. Mas aquele que vem após mim tem um batismo superior. Olha só. Respondeu-lhe João, eu batizo com água. Tudo que João pode fazer é batizar com água. Mas no meio de vós, já está, está quem vós não conheceis. Ele já está no meio de vós, mas vocês não o conhecem, não o reconheceram. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Até aí. Olha só, João vai dizer, na sua resposta, eu batizo com água. O que eu posso fazer é preparar os homens. É um batismo preparatório. Mas o meu batismo não pode mudar a vida de ninguém. A água não pode purificar os pecados do coração. É apenas um símbolo, como é o nosso rito do batismo. O nosso batismo que nós praticamos é o batismo de Jesus Cristo, que ele instituiu pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. E ele é um rito que simboliza a purificação. Mas essa purificação real só acontece no poder de Cristo pelo Espírito. É por isso que você vê gente batizada que não muda de vida. É por isso que você vê gente dentro da igreja, membro da igreja, que continua pecando. Que não tem nada de Cristo. Mas foi batizado. E ser batizado faz parte da vida cristã. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas não é só isso, é antes crer. Tanto que a ordem é, todo aquele que crê, a condição é, todo aquele que crê, e aí sim, for batizado. Não é todo batizado, mas todo que crê e for por isso batizado. Então, primeiro, é preciso fé. É preciso ter fé. E isso a água que cai na sua cabeça não pode dar. É Jesus Cristo que pode dar. Daí, mais à frente, João Batista vai dizer, ele vos batizará com o Espírito
o meu batismo é de água. O que vem após mim batiza com o Espírito de Deus. E aí João Batista vai acrescentar: este que vem após mim tem um batismo superior. Este que vem após mim, eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Naquele contexto, naquela época, na cultura onde João e Jesus estavam inseridos, um discípulo fazia todas as coisas ao seu mestre. Ele não tinha vergonha de servir ao seu mestre no que fosse, menos tirar as sandálias do mestre. O discípulo fazia tudo, menos mexer na sandália do mestre. Isso era muito baixo. Isso era um exercício, uma tarefa, melhor dizendo, de escravo. O escravo é que fazia isso, não o discípulo. O discípulo respeitava o mestre, mas isso não. João Batista vai além. Ele diz assim: eu não sou digno, não é de tirar a sandália, não. Eu não sou digno de mexer na correia dela. Na correia dela, eu não mexo. Deste que vem após mim. A ideia é: ele é superior incomparavelmente à minha pessoa. Ele vem antes de mim, sim, mas ele era antes de mim. Ele sim, eu sim, batizo com água. Ele, porém, tem um batismo superior, incomparável. Ele batiza com o Espírito. Por isso eu não sou digno de desatar as correias, as fivelas das sandálias deste, que vem após mim, porém é antes de mim. E aí termina o texto nosso, no versículo 28. Vamos ver juntos? Estas coisas se passaram Essa é uma nota final de João Batista. Ou melhor, de João Evangelista. É uma nota final de João Evangelista. Ele acaba de contar o relato do anúncio de João Batista acerca do verbo, do Messias encarnado, do verbo encarnado, do Messias. E agora João Evangelista fala assim: essas coisas que vocês leram, elas aconteceram e se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. O texto, nessa nota, ele é muito... Parece que é só uma nota geográfica, né? Não tem importância nenhuma, mas diz tanto. E a Bíblia é assim, né? Parece que a gente lê uns textos assim, uns versículos, parece que não tem nada, né? Mas quando a gente começa a estudar, quando a gente ora para que Deus revele a palavra dele, quando a gente se vale de pessoas que estudaram, de teólogos, de livros maravilhosos, de gente que cavou, que fez a exegese, que, sabe? Aí você começa a entender, você fala: nossa, a Bíblia é poderosa. Quando fala Betânia, você se lembra do lugar onde moravam Marta, Maria e Lázaro. Só que essa Betânia, ela é próxima de Jerusalém e ficava do lado oeste do Jordão. Só que aqui diz que essa Betânia, ela fica do lado leste do Jordão, diz lá do outro lado do Jordão. Então João, partindo do pressuposto e se reconhecendo geograficamente em Jerusalém, que é o foco do seu evangelho, ele diz assim: essa Betânia é do outro lado do Jordão. Alguns teólogos acham difícil de identificar uma cidade do outro lado do Jordão com o nome Betânia. Mas no Antigo Testamento havia uma cidade do outro lado do Jordão, ao norte do Jordão, chamada Bazã. E é provavelmente essa cidade a que João faz aqui referência, o evangelista. Porque a transliteração do hebraico Bazã para o grego Betânia permite essa leitura, essa tradução, essa transliteração. O que está dizendo João? Lembra que Jesus, quando ele está indo morrer em Jerusalém, o lugar que ele para é em Betânia para ressuscitar Lázaro. Tanto que ele diz aos discípulos assim: Lázaro morreu, vamos ter com ele. Como Betânia de Lázaro era próximo de Jerusalém, os discípulos dizem assim: Senhor, estão querendo matar a gente lá em Jerusalém, nós vamos lá? Ok? Então, quando Jesus vai morrer em Jerusalém, a última cidade que ele passa antes de entrar em Jerusalém é Betânia. Só que a Betânia do oeste, próxima de Jerusalém. E Jesus começa o ministério dele quando ele é batizado por João. O evangelho não diz, não narra o batismo de Jesus, mas os outros dizem. E a gente já sabe onde é, porque João diz. João batizava na Betânia,
da Transjordânia, depois do Jordão. Então é lá que Jesus começa o ministério, que ele é batizado por João. Então olha só, norte, Transjordânia, Betânia, do norte da Transjordânia, e Betânia do sul, a oeste do Jordão. A ideia é que o Salvador é do sul e do norte. O seu ministério é para todos os homens. Essa é a ideia. Jesus não é só dos judeus de Jerusalém, mas é também dos crentes lá do norte, depois do Jordão. Ele é anunciado como o Messias Salvador. Jesus Cristo é para mim e para você. Jesus Cristo é para todo homem, independente da situação que nós nos encontremos. Ele é oferecido pela graça de Deus a todos nós. Ele é o Salvador de todo homem que nele crê. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.